Bom, hoje nós vamos falar sobre cerâmicas, tá? Basicamente, hastes e chaira cerâmica, ou seja, cerâmicas utilizadas na afiação. O grupo das cerâmicas engloba uma série de materiais, tá? Com características diferentes. Nós vamos abordar aqui basicamente os materiais mais usados em artefatos de afiação. Então eu coloquei aqui esse afiador de carbeto de tungstênio. Carbeto de tungstênio é uma cerâmica, tá? Só que esse aqui é um afiador que ele até pode funcionar como chaira se for utilizada as facetas dele, porque ele é um afiador hexagonal cujas os ângulos, né, as quinas, é que fazem a afiação. Mas se for usada a faceta plana dele, ele funciona como uma chaira, mas eu não recomendo muito para iniciante, não. Vamos nos concentrar mais nas hastes e cilindros cerâmicos, que é o mais usado, tá? Nessas cerâmicas chamadas cerâmicas avançadas ou cerâmicas finas, que o pessoal em materiais em engenharia de material, perdão, basicamente eles classificam cerâmica como cerâmica tradicional e cerâmica avançada. A cerâmica tradicional é aquela que todo mundo conhece, é o tijolo de argila cozido, é a telha de argila cozida, a própria porcelana, tá? É uma cerâmica, considerada uma cerâmica tradicional. E cerâmicas avançadas são essas obtidas com um grão muito fino, com materiais de ponta para tarefas específicas. E os grupos mais utilizados para isso são o óxido de zircônio ou zircônia, né? O óxido de alumínio ou alúmina, né? O carbeto de boro, que é o caso dessa daqui, o boro cúbico, e é basicamente isso, são as mais usadas, né? E o que tem de especial nisso? Os materiais cerâmicos, eles tendem a ter uma estrutura cristalina. Entretanto, alguns especialistas colocam o vidro como cerâmica também. Só que o vidro é uma estrutura amorfa, né? Existe o chamado vidro cerâmico, que é o vidro com adição de componentes cerâmicos. Mas aí já é uma outra coisa. Esses especialistas colocam o vidro mesmo, o vidro comum que a gente está acostumado, como uma cerâmica. Então, vocês veem como é que é um tanto vago a definição de cerâmica, né? Que é um material não metálico, inorgânico, com especificidades na condutividade elétrica, resistência à abrasão, etc. e tal. Mas vamos ser mais específicos aqui. Aqui tem o SharpMaker, né, que é um sistema que eu considero o melhor de todos para retoque de microfio. Estou sendo bem específico, retoque de microfio. E ele vem basicamente com dois sets de pedras cerâmicas. Um set que é a chamada pedra marrom, alguns chamam de cinza, né? Que é uma cerâmica, só que essa pedra marrom, ela tem um pequeno coeficiente de desgaste, ou seja, ela sofre um pequeno desgaste com o uso. Nada perceptível a curto prazo, não. Mas usado de forma errada, como a gente vê muito gringo usando o SharpMaker, isso acelera o desgaste dessa pedra marrom, né? Ela tem uma grana equivalente à lixa 600, né? Ou seja, ela é relativamente eficiente para desbastar microfio. Se você for fazer desbaste de um fio tradicional, como é feito pela maioria das pessoas, aí o SharpMaker já não é tão eficiente assim. Desculpe, existem outros sistemas mais eficientes que ele para isso, né? Essa cerâmica aqui, essa marrom, ela é chamada de célula aberta, ou seja, quando se diz isso, já fica mais ou menos implícito que ela não tem uma densidade tão grande de material abrasivo. Ou seja,
ela é óxido de alumínio. Esse óxido de alumínio ele está disperso numa matriz também cerâmica, né, que é o que funciona como bonde, ou seja, o ligante que dá estrutura nessa pedra. Então, ela é chamada de célula aberta. E é por isso, uma das razões dela ser muito eficiente no desbaste, é justamente que o principal abrasivo dela, que é o óxido de alumínio, não está tão adensado. Então você tem um efeito, como é que eu vou explicar isso corretamente? Quanto mais adensado você tem um material abrasivo, mais você distribui a força que é aplicada sobre esse material, sobre cada micropartícula ali. Então ela se torna menos eficiente, ela tem um efeito mais de polimento, ou seja, ela desgasta menos. Pode parecer uma contradição, mas é assim que funciona, né? E aí vem o exemplo aqui da pedra chamada, que a Spider considera como fina, né? Que é a branca. Essa aqui já é célula fechada, tá? Ela tem alta concentração do abrasivo, que é o óxido de alumínio, tanto é que a Spyderco a classifica como uma safira, né, que é uma das formas de óxido de alumínio. É uma forma com alta pureza de óxido de alumínio, acima de 99%. Né? Quando a safira que todo mundo conhece, aquela pedra preciosa azul, aquela cor azul é por causa de um contaminante, tá? Porque o que dá cor às diferentes pedras à base de óxido de alumínio, o rubi, a safira, a esmeralda, todos são óxido de alumínio, com algum contaminante que é o que dá a cor. Então, essa aqui é uma pedra de alta dureza, ela não sofre desgaste, pelo menos não um desgaste apreciável que a pessoa vai perceber, tá? Isso aqui, se a pessoa não quebrar e tiver cuidado, dura uma vida inteira. A vantagem é que ela não embarriga, não deforma, tá? E uma coisa que eu não comento nos vídeos de aviação, porque senão fica muita informação para quem está começando. Igual nos vídeos eu recomendo que a pessoa tenha uma pedra carboruno dupla face e uma pedra 1000, 1200, normalmente a King, porque é uma excelente pedra para isso, mas a King ela é uma pedra de bonde resinoso, então ela se desfaz com certa facilidade. Dá bons fios? Dá bons fios. Só que a gente sabe, quem mexe com a fiação há mais tempo, se você quer o fio quase perfeito, ele deve ser feito numa pedra extra dura, ou seja, uma pedra que não se desfaça. Isso tem umas implicações mecânicas que não vamos aqui entrar em detalhe, mas um microfio feito, se eu tivesse uma pedra tipo essa, triangular para o Sharkmaker, exatamente igual a King 1200, se eu fizesse um fio nessa pedra, ele seria inferior em qualidade, tá, a um fio feito nessa pedra que é extremamente duro e não se desfaz. Tá? Aqui, nos tubinhos, não vai ter diferença alguma visualmente se não for a marca que a própria Spyderco já vem de fábrica na pedra, uma marca avermelhada, né? Você não sabe a diferença. Essa aqui é a chamada ultra fina. Tem diferença do fio acabado na fina e na ultra fina? Tem diferença. Essa aqui dá um polimento superior. Mas é básica, o constituinte é o mesmo, é o óxido de alumínio de alta densidade. E tem um detalhe que nós vamos abordar para explicar para os amigos, e aí nós vamos usar uma outra haste cerâmica que vai deixar isso mais claro. Pode parecer confuso a princípio, mas nós vamos esclarecer. Aqui, uma chaira cerâmica, tá? É uma Case & Sons. Não se acha mais dessa chaira, ou é muito difícil. É uma chaira raríssima de se achar. Óxido de alumínio puro, de alta pureza, uma dureza muito boa. É uma chaira espetacular, eu adoro essa chaira. E, inclusive, ela tem umas características interessantes. O grit dela seria equivalente a 1000, mais ou menos. Né? Interessantemente, ela risca essa pedra da Spyderco, ela risca a pedra marrom da Spyderco, ou seja, ela tem uma dureza maior e é óxido de alumínio igual a elas.
É a mesma coisa, é o mesmo material. Às vezes a sinterização foi diferente, a temperatura pode ter sido diferente, mas o material é o mesmo, é óxido de alumínio, né? Gosto muito dessa chaira. E ela não vem com o grit original 1000, não. Isso eu vou explicar daqui a pouco. Outra coisa, gente, que tem que ser considerada quando a gente fala em chaira cerâmica, é quando a gente fala o grit dessas chairas. Ao contrário de pedra, que o grit é determinado pelo tamanho da partícula abrasiva na pedra, quando nós estamos tratando com material cerâmico, principalmente chairas e hastes cerâmicas, isso é um pouco diferente. Porque, como vocês podem ver, o material da pedra fina da Spyderco é o mesmo da ultra fina e, no entanto, elas trabalham, ou seja, elas desgastam o metal de forma diferente. Então não dá para você dizer, a partícula da pedra fina da Spyderco é maior do que da ultra fina. Não é. Nesses casos específicos de chaira e coisa, a gente trabalha com equivalência, ou seja, essa aqui equivale mais ou menos a uma lixa 2000, 2500, essa branca equivale mais ou menos a uma lixa 1200, a marrom, como eu já disse, é uma lixa 600, né? Mas não pelo tamanho da partícula, porque, como eu já comentei, o que vale numa haste cerâmica ou numa chaira cerâmica é o adensamento, tá? O adensamento de partícula abrasiva. Então o tamanho da partícula não é tão importante no resultado final. Esse aqui é um material que eu gosto muito, porque eu não tinha um material mais abrasivo do que 600 para o Sharpmaker, então eu comprei essas hastes de carbeto de boro, que é o terceiro material mais duro que existe. Em primeiro lugar é o diamante, em segundo é o boro cúbico, em terceiro é o carbeto de boro. Depois do carbeto de boro vem o carborundo, que é uma cerâmica também, uma cerâmica de óxido de silício, né? Depois do carborundo vem a alúmina, que é o óxido de alumínio, e depois do óxido de alumínio vem a zircônia, né? Que é o óxido de zircônio, usado, por exemplo, nas facas da Kyocera. Eu não tenho certeza se a Kyocera usa zircônia ou alúmina nas chairas, tá? Porque no próprio site da Kyocera eles só dizem cerâmica avançada. Tanto a zircônia quanto a alúmina são cerâmicas avançadas. E qual é a diferença da alúmina para a Kyocera? Bom, a alúmina tem uma dureza de 9,2 mais ou menos da escala Mohs. A zircônia tem uma dureza de 8,22 mais ou menos. Então é uma ordem de magnitude de diferença. Mas para abradir aço, todas elas fazem isso do mesmo jeito. A zircônia tem uma vantagem um pouco maior sobre a alúmina, pelo menos as usadas como chaira, que ela tem um módulo elástico um pouco maior, ou seja, ela se quebra menos facilmente do que uma chaira, por exemplo, em óxido de alumínio. Tá? Uma chaira em zircônia, né? Supondo que a da Kyocera seja em zircônia e não em óxido de alumínio, ela, se cair, ela tem menos chance de fraturar do que uma chaira em óxido de alumínio, né? Mas, de modo geral, não é recomendado deixar esses materiais caírem, não. Tá? Vocês estão vendo aqui na pedra marrom ou cinza da Spyderco, que tem uma superfície prateada aqui. Isso aqui nada mais é do que uma placa diamantada que eu recortei e colei numa das faces. Por quê? Porque a cerâmica tem uma coisa interessante. É relativamente fácil, porém trabalhoso, você diminuir o grit aumentar o grit da cerâmica. Ou seja, vamos supor que ela venha... Tanto é que o próprio Saul Glasser, o CEO da Spyderco, antes de lançar as pedras ultra finas,
Quem queria um acabamento mais polido, ele mesmo recomendava no site, no fórum da Spyderco. Olha, é muito simples, você pega uma lixa 1500, dá uma lixada na superfície da pedra fina, depois passa para uma lixa 2000 e depois para uma lixa 2500. E aí você vai ter um refinamento maior. Eu fiz isso numa das facetas, não dessas pedras aqui, né, mas de uma menor que eu cortei para o meu clone feito em casa do Sharkmaker, que é esse aqui, né? Então, essa faceta onde tem o groove para afiação de anzol, eu refinei, né, para ter 3 grits numa mesma pedra. Eu refinei, então ela está mais ou menos equivalente à pedra ultra fina da Spyderco. Essa faceta está o original, né, da pedra fina. E aqui eu também colei uma placa diamantada, porque isso é uma coisa que eu tenho que comentar com os amigos. É relativamente fácil você refinar uma cerâmica para ela ficar com um grit maior, ou seja, dar maior polimento. Mas é quase impossível você fazer o que os americanos chamam de rough up, ou seja, tornar essa superfície mais grossa, ou vamos dizer, que ela dê um acabamento mais grosseiro. Eu tentei de tudo, lixa grossa, placa diamantada com grit grosso e tal, nada funciona. A única coisa que funciona na cerâmica para deixar ela um pouco mais áspera é ácido fluorídrico, né? Coisa que eu fiz com essas hastezinhas aqui. Elas estão mais ásperas, vamos dizer assim, mais grosseiras do que originalmente elas vinham, né? Mas eu não recomendo que as pessoas mexam com ácido fluorídrico, porque é um ácido extremamente agressivo, os vapores deles são extremamente tóxicos, então não é uma coisa que eu recomende que as pessoas utilizem, tá? Porque realmente pode ser problemático. Eu vou me deter mais agora nesse tipo de haste, que é uma haste à base de óxido de alumínio, e vou usar para mostrar para os amigos. Isso aqui eu brinco que é o meu kit ultra portátil de afiação. Vocês vão ver que não tem nada de ultra portátil. É só porque eu tinha uma maleta, eu tinha espuma de alta densidade, então eu fiz um kitzinho. Ele tem slot para 15 graus, 10 graus e 20 graus. E essas hastes cerâmicas que na época, eu comprei essas hastes, deve ter uns 6, 8 anos, uns 8 anos. Na época era fácil importar do eBay e era barato. Eu sei que eu comprei acho que umas 12 hastes cerâmicas dessas. Então eu tenho espalhado em gadgets portáteis como esse, pela casa inteira, no consultório, para tudo quanto é lado aqui, lá em casa e no consultório, tem um gadgetzinho desse com essas hastes cerâmicas. Essa haste cerâmica, ela é riscada por qualquer uma das pedras da Spyderco, tá? Ou seja, ela tem uma dureza um pouco menor, mas é extremamente eficiente para afiar facas, tá? Principalmente com microfio. Essa aqui está na grana original dela, que é algo parecido com 400, tá? Em equivalência direta para a lixa d'água, né? E quando ela vem com uma superfície, em odontologia eu chamo isso de glazeado, que seria quase que o esmaltado do azulejo em porcelana, tá? Por isso é bom você passar, quem for adquirir uma haste dessa, no eBay ainda vende, no Alibaba ou no AliExpress, né? Acha dessas hastes. Inclusive eu vi aqui no Mercado Livre brasileiro um vendedor vendendo uma chaira cerâmica que me parece ser exatamente esse material, tá? Então é só passar uma lixinha 400 nela, sempre passando nesse sentido longitudinal dela, tá? Nunca girando ela na lixa, tá? Sempre no sentido longitudinal, só para quebrar aquele glazeado superficial que ela vem. Senão ela tem um efeito bem nisso, porque o glazeado dela também não é uniforme, não.
Algumas partes tem, outras não, senão ela funcionaria mais como assentador, né, de fio e não desgastando. Mas o que eu fiz? Como eu tenho ou tinha várias dessas, na lixa eu fui mudando a grana dela. Então, não sei se dá para perceber, eu marquei aqui com um ponto prateado, para me mostrar que essa aqui é uma Shire que agora ela equivale mais ou menos a 1.000 ou 1.200, né? E fui além. Refinei um pouco mais um outro par de Shire com um indicador vermelho aqui para mostrar a diferença. Essa aqui está mais ou menos 1.500 ou beirando 2.000. Para os amigos terem uma ideia da diferença, né, que faz no grit, vamos colocar aqui no slot de 20, vamos colocar a original, né, com a grana original. Eu vou ficar em silêncio e os amigos procurem perceber o som que faz passando a lâmina na Shire. Percebe-se nitidamente que ela está agarrando o metal, removendo o metal, tá? Eu normalmente, isso aqui, essa minha pasta micro, ela fica num armário na cozinha, próximo da mesa. Então, tudo que eu vou cortar com as minhas facas de cozinha, eu normalmente retoco depois o microfio e só uso essa daqui, que é uma grana equivalente mais ou menos a uma lixa 400. Ou seja, minhas facas de cozinha rapam cabelo, agarram cabelo no tri-top e basicamente uso isso aqui. Eu nem me dou o trabalho de aumentar o polimento usando essas outras. Para os amigos terem uma ideia da diferença, essa aqui seria o equivalente a uma grana 1.000. De novo em silêncio para os amigos perceberem o som. Bem menos agressivo do que com grana original, né? Ou seja, essa aqui já começa a dar um polimento no microfio. E por último, a que eu refinei mais, tá? Inclusive depois da lixa 2.500, eu dei uma passada de couro com óxido de cromo na superfície dela, para aumentar ainda mais o polimento. Os amigos vão ver que ela funciona mais, lógico, ela provoca um micro desgaste, tá? Ela não deixa de provocar um certo desgaste, mas ela mais realinha o fio e pule o fio do que desgasta. Os amigos vão perceber pelo som. Como vocês puderam perceber, o som é bem mais suave. Então, não é que ela não desgaste, ela provoca um pequeno desgaste sim, mas ela mais pule o fio do que outra coisa. Tá? Isso é um papel de bula fininho. Porque cortar papel A4, igual muita gente corta, gente, até fio meia boca corta. Agora, papel fininho, papel de bula, papel de revista, aí o fio precisa estar melhor um pouquinho para fazer o corte. Uma coisa importante que eu gostaria de frisar para os amigos é que a gente vê nos vídeos gringos, o pessoal usando Sharp Maker, ou usando haste cerâmico como essa, ou usando uma Shire e tal. O que o pessoal faz? Pega a Shire e usa assim, ó, batendo a lâmina na Shire. Tá. A mesma coisa, o pessoal quando vai usar ou Sharp Maker ou hastes como essa, o pessoal chega e... Gente, se tem uma coisa que não se faz, é isso, principalmente numa haste cerâmica cilíndrica. Por quê?
pura física. Quando você pega uma faca dessa, essa aqui é minha faca cobaia para tudo, e você vai afiá-la numa pedra que tem aí normalmente 3 centímetros de largura, essa faca apoia de fio no mínimo 1 centímetro. Dependendo da faca e da técnica que a pessoa utilizar, ela chega a apoiar mesmo os 3 centímetros de largura da pedra. Então vamos dizer que numa pedra, para afiar, a pessoa esteja colocando uma força de 1 quilo. Muito bem, esse 1 quilo, vamos supor que ela só esteja pegando efetivamente em 1 centímetro da pedra, só no 1 centímetro da borda da pedra. Pois muito bem, esse 1 quilo vai ser o equivalente a uma pressão de 100 gramas por cada milímetro, porque 1 centímetro são 10 milímetros, 1 quilo dividido por 10 dá 100 gramas. Ou seja, cada meio milímetro de fio recebe uma pressão de 50 gramas, ok? Isso ficou claro? Então, a área de superfície da pedra ou a área de contato do fio com a pedra é que vai determinar a pressão que esse fio está recebendo. Então, se uma mesma força de 1 quilo, eu aplico a força de 1 quilo para afiar essa faca. Quando eu venho para uma haste cerâmica, principalmente uma haste cerâmica mais fina como essa, eu tive o cuidado de medir o trailing, ou seja, o rastro de metal que ele deixa na chaira limpa. O rastro de metal é menor do que meio milímetro, mas vamos usar meio milímetro. Se eu coloco a mesma força aqui de 1 quilo que eu usei na pedra, esse 1 quilo aqui vai se traduzir em 1 quilo em meio milímetro. Enquanto na pedra meio milímetro recebia 50 gramas de pressão, aqui cada meio milímetro vai receber 1 quilo de pressão. Ou seja, nós estamos falando numa pressão que é 20 vezes maior, eu usando a mesma força. Por quê? Porque a área de contato, quando se usa uma haste cilíndrica, é muito menor. Por isso, se a pessoa coloca mais força para afiar, ela vai afiar, vai conseguir um fio que ela vai achar satisfatório? Vai conseguir. Qual é a diferença? Esse fio vai durar menos, só isso. Tá? E outro detalhe, se ela botar força, ela não consegue um fio tão agudo quanto ela colocando pouca força aqui. Ou seja, a força que eu coloco aqui é pouco mais do que o peso da própria faca. Tá? Eu não aperto a lâmina na haste cerâmica. Porque quando nós falamos em fio, gente, a borda extrema dele tem lá no máximo um fio bem feito, com 20 graus, vai ter no máximo 1 micron, que é 1 milésimo de milímetro. Então, se você aperta aqui, você deforma esse fio, você entorta esse fio para o outro lado. Aí quando você passa do lado de cá fazendo a mesma força, você entorta ele para cá. Pela elasticidade do aço, tá? Pela resiliência dele, ele tende a voltar à posição normal. Um aço com bom tratamento térmico. Mas o que ocorre? É a mesma coisa que ocorre quando você pega um clipe de papel e torce ele várias vezes para um lado e para o outro. Você enfraquece aquele aço e ele acaba quebrando. É por isso que um fio feito numa haste cerâmica, e aí isso vale para o Sharp Maker também, apesar de que o Sharp Maker, na faceta de cada pedra triangular daquela, que é mais ou menos 1 centímetro, você distribui mais a força, ou seja, você exerce menos pressão por área no fio que você está fazendo, mas mesmo assim, se você coloca fórça no Sharp Maker, você está botando mais força no seu fio. E se usa as quinas dele, então, com força, aí é que o desastre é quase total. Aí você fala assim, mas Cabral, eu tenho Sharp Maker, faço com força assim e tal, e consigo bons fios. É o que eu falei, você vai conseguir bons fios. Só que esse fio não vai ser o melhor fio que você conseguiria e, principalmente, ele vai durar menos. Eu recebo alguns e-mails de amigos que falam assim, Cabral, olha, eu tenho um canivete igual o seu, segui usando, você falou, mas o meu enche de microdente, eu uso o Sharp Maker, que é o que você fala que é muito bom. Aí eu peço a pessoa, já aconteceu com 2 amigos isso, eu peço a pessoa, dá para você me mandar um vídeo curtinho, fazendo exatamente como você
mostrando exatamente como se afia no SharpMaker. Pode ser um vídeo de 30 segundos, eu só quero... Aí quando a pessoa me manda o vídeo, ele está usando o SharpMaker assim, ó, batendo a lâmina na pedra, ou seja, o fio dele não vai ser igual ao fio que eu faço. A cerâmica, gente, ela corta por si só. Ó, bastou encostar, ela realiza o corte. Tá? Se você botar pressão, você vai acelerar o processo? Você acelera um pouco o processo. Mas o dano que você está causando lá na borda extrema do fio não compensa. Tá? É por isso que eu falo, esses sistemas cerâmicos, eles são muito bons, tipo esse aqui de pré-angulado, o SharpMaker, para você retocar fio. Se você tem fio muito detonado, ou que você pega e olha e está vendo uma linha reflexiva ao longo dele todo, refazer esse fio, até no SharpMaker, é uma tarefa meio para Jó, porque você precisa ter paciência. Mesmo as pedras marrons, ou cinzas, como o pessoal costuma chamar, ela é eficiente no desbaste de aço, mas se você chega a ter uma superfície reflexiva que você enxerga no fio, significa que esse fio está no mínimo com 10 microns, né, de espessura, sendo que a maioria das pessoas enxerga bem com 20 microns. Né? Então quem tiver um bom olho ou está com óculos em dia, um fio aí com 10 microns, ele já vai ver uma tênue linhazinha reflexiva de luz. Com 20 microns, a maioria, a quase totalidade das pessoas que estão com uma boa visão, corrigida por óculos, lente ou natural, vão perceber claramente aquela linha reflexiva. E refazer isso num SharpMaker não é mole não, você precisa ter paciência. Porque você tirar 20 microns, mesmo usando a pedra marrom, é complicado. Por isso que no meu SharpMaker, eu colei aquela fita diamantada numa das facetas, para agilizar a coisa. Tá? Então, esses sistemas cerâmicos são excelentes para retocar fio. Seja o fio tradicional ou microfio. No fio tradicional, eles vão ser mais ineficientes, porque é muita superfície de aço para ser desgastado. Agora, quem usa a técnica de desbaste, alívio e microfio, isso aqui é o paraíso. Mas como eu estou falando, para retocar o fio. Não é refazer um fio que foi muito detonado. Ó, eu não preciso nem firmar a base. Por quê? Porque eu não estou colocando pressão aqui na lâmina. A haste está fazendo o trabalho dela, desgastando o metal, sem deformar o metal da borda extrema do fio. Tá? E aí o trailing ou o traço de metal que está ficando na haste, de um lado e de outro, ela está tirando. E outra coisa, como limpar essa haste quando ela está acinzentada ou escurecida de negro do metal? O método que eu sempre uso é borracha. Eu apago o metal, pura e simplesmente. Pronto. Né? Voltou a eficiência. E outra coisa, gente, constantemente, quem tiver esse sistema, não vale para o SharpMaker, porque o SharpMaker você não consegue girar. Mas quem tiver sistema de hastes cerâmicas cilíndricas, você passou algumas vezes, dá uma micro girada na haste para pegar uma superfície limpa, para ela continuar extremamente efetiva. Porque o que ocorre? A haste cerâmica ela trabalha com um sistema poroso, vamos dizer assim. E esse trilho de metal que fica nela vai empapando esses poros. Então vai tirando a eficiência. Agora, se você quer, por exemplo, um polimento extra, aí você deve usar justamente essas partes da haste que já estão com metal, porque elas vão desgastar menos e vão tender a polir mais. Tá? Então, essa é outra dica. Você passou algumas vezes aqui, já viu o trilho? Gira um tiquinho de nada, 1/10 de milímetro, só para pegar uma parte limpa da haste. E aí ela continua super efetiva. Ou seja, eu limpo cada vez que eu uso, porque eu tenho para mim que o metal que fica nesses poros pode oxidar, principalmente se for ácido carbono. Então, eu não sei se vai manchar a haste. Se manchar, se for só mancha, não tem problema nenhum. O problema é que o óxido de ferro ele é higroscópico, ele aumenta de volume.
Aí eu não sei se ele pode ficar travado dentro de um poro de uma haste dessa e não sair depois. Então o que eu faço? Eu usei a haste, eu simplesmente pego a borracha, passo uma vez, pronto, apaguei o metal dali, tirei o metal, porque o metal gruda na borracha e sai naquela partícula de borracha. Muita gente lava essas hastes cerâmicas com sapólio rádio e tal, que é muito eficiente para tirar a marca de metal. Mas eu não, eu estou para falar que nem haste do Sharpmaker meu, nem essas hastes que tem mais de 8 anos, nunca viram água. Eu nunca lavei isso com sapólio. Elas só são limpas com borracha, né? Então isso não me dá trabalho. Eu acabei de usar, eu simplesmente pego aqui, fiz isso, pronto. Ela está limpa, ela está pronta de novo para passar outra lâmina, né? Eu não preciso ir na pia, correr o risco dessa porcaria escapulir da minha mão, bater na quina da pia, cair no chão, quebrar. Não, é só a borracha, mais nada. É extremamente simples, é extremamente eficaz, tá? Não precisa nada muito, como diz os americanos, fancy, né? Nada muito chique para limpar haste cerâmica, não, gente. É a coisa mais simples do mundo. E tem gente que fala assim, Cabral, mas com o tempo não fica uma marquinha escura? Fica, tá? No meu Sharpmaker, por exemplo, a pedra branca, ela tem uma areazinha de sombra que mesmo eu passando a borracha não sai, mas a eficiência está boa. Então eu não vejo necessidade de levar a haste na pia, passar um sapólio, um rádio com uma bucha Scotch-Brite com aquele lado cinza ou verde dela, ou azul, sei lá, para tirar aquela mancha. É bobagem, não justifica. Então era basicamente isso que eu queria falar sobre as cerâmicas, tá, gente? É que elas são várias, com características diferentes, mas como podem ver, tanto essa aqui, que é a cerâmica menos dura que eu tenho, já que ela é riscada pelas pedras da Spyder, e as pedras da Spyder são riscadas por essa chaira da Casey & Sons minha, todas, e essa aqui é a que eu mais uso, esse tipo de cerâmica cilíndrica, que é o que está nos meus gadgets. Então, quer dizer, ela funciona para qualquer um dos meus aços, D2, M42, ZDP 189, S30V, funciona para todos eles. Agora, um cuidado extra que as pessoas vão ter que ter. Ao usar hastes cerâmicas, por exemplo, com um aço como ZDP 189, se você cair na bobagem de bater o ZDP 189 numa haste cerâmica, você vai encher seu fio de nanodente. E o ZDP 189, ele pega um fio super agudo e você fatia fio de cabelo com ele numa facilidade incrível. Não se você batê-lo na haste. Ele já sai dela com nanodente, tá? O ZDP, como qualquer aço, você encosta a lâmina, basicamente o peso da lâmina, e deixa a cerâmica fazer o trabalho dela, tá? Se você usar um aço com uma dureza mais baixa, aí abaixo da casa dos 60, vai ser menos mal essas pessoas que chapam a lâmina na haste e descem fazendo força. Por quê? Porque o aço com menor dureza, ele naturalmente tem uma resiliência maior. Porém, o fio obtido não vai ser o melhor fio que você poderia obter. Então, gente, vamos guardar isso. Sempre que for usar um sistema cerâmico, principalmente pré-angulado, não é força. Você não precisa fazer isso aqui, ó, apertar a lâmina na haste cerâmica. Se você apertar, você acelera o processo, você acelera o processo. Só que o fio resultante vai durar menos e não será o melhor fio que você conseguiria. É por isso que eu falei, esse sistema ele é muito bom para retocar fio. Se você esperar chegar a aparecer uma linha reflexiva de luz no fio, é preferível você ir para um outro sistema ou mesmo uma pedra, refazer o último desbastezinho de alívio, ou seja, aqui eu estou com um microfio de 20 graus. Se eu detonei esse microfio passando naquelas famigeradas tábuas de vidro, cortando alguma coisa, aí eu vou olhar, porque tábua de vidro, gente, isso tem foto de microscopia eletrônica, ela literalmente achata o aço do fio. Não é que ela dobra, não, ela achata o aço do fio. Porque o vidro ele tem alguma capacidade abrasiva
e quando você passa lá, o aço entra no vidro, porque a dureza do vidro não é muito diferente do aço enrijecido, não. Então, além dele provocar uma microabrasão nesse fio, ele ainda achata esse fio. E você recuperar isso num sistema de haste cerâmica, quer seja a haste cilíndrica ou as triangulares tipo Sharpmaker, é complicado, porque essas hastes não foram para fazer isso. Elas não foram desenhadas para fazer esse desbaste agressivo. Tanto é que a Spyderco lançou hastes triangulares em boro cúbico e em diamante, com uma grana mais grossa, justamente para quando você tem esse fio tão detonado assim, você agilizar o processo. Você começa nelas. Quem não tem, basta usar a pedra carborundo que tiver em casa, ou a pedra 1200 que tiver. Então aqui está com um microfio de 20. Vai lá, bota um ângulo de 18 graus. Desculpe. Se for uma pedra 1000, bota um ângulo de 18 graus. Dá umas 2 passadas e vai conferindo. Desaparece. Eu acho que interrompeu na fase que eu estava falando que você está com uma linha reflexiva grande, vai numa pedra 1000 a 1200, coloca um ângulo de 18 graus, dá 2 ou 3 passadas e provavelmente essa linha reflexiva vai desaparecer. Aí você já pode vir aqui para o sistema pré-angulado a 20 graus e fazer um microfio aqui. Tá? Você ganha tempo com isso. Então isso é só uma dica de utilização desses sistemas pré-angulados, principalmente com hastes cerâmicas. Tá? Eu acho que não tem muito mais para falar no momento. Como eu disse, não se preocupem muito com a origem da cerâmica. Ah, mas qual o percentual de alúmina da chaira tal? Gente, não faz nem muita diferença se for alúmina ou zircônia, tá? Porque com a zircônia, por exemplo, com 8,22 na escala Mohs, um aço, vamos dizer, um ZDP 189, com 65 de dureza, ele chega aí a 7,6, no máximo 7,5, 7,6 na escala Mohs. Então, quer dizer, uma chaira, supondo que a chaira da Kyocera seja em zircônia e não em alúmina, 8,22 vai desbastar, beleza, mesmo um ZDP 189. O segredo é só não colocar a bendita da força excessiva, que vai aumentar exponencialmente a pressão por área no fio, porque a área de contato do fio com uma haste cerâmica é muito pequena. No caso de uma haste dessa aqui, é inferior a meio milímetro. Então, se você usa força, você está gerando uma pressão muito grande por área no seu fio, deformando o fio. Tá? Acho que era isso para o momento. Qualquer dúvida é só os amigos colocarem aí na área de perguntas dos vídeos e a gente procura responder. Um abraço.